Taylor Swift é um dos maiores nomes da indústria da música e hoje em dia ela é conhecida como uma sensação pop. Tem um álbum específico que as pessoas falam, mas não o suficiente, que é o Red, seu quarto projeto de estúdio. Esse álbum foi essencial para consolidar e ampliar todo o legado da Taylor que nós vemos hoje em dia, e ele teve um impacto muito grande, não somente no mundo country, como na indústria da música em si, e principalmente na carreira da Taylor. Esse álbum especificamente preparou o terreno para grandes coisas que nós vemos futuramente e que vemos até os dias atuais. Let me just address something. E aí, Bibas, antes de mais nada, eu queria dizer que se você gosta desse universo de música pop, ou se você gosta de reações de K-pop, sinta-se à vontade para acompanhar meus vídeos aqui no canal. Também queria dizer que eu já fiz um vídeo falando sobre o álbum Red no ano passado, se eu não me engano, mas as coisas mudam, o ano muda, a nossa personalidade muda, e eu tô aqui pra fazer um outro vídeo explicando tudo sobre a era Red, o que aconteceu, qual foi o seu impacto e qual foi o legado que a Taylor deixou na indústria da música e na sua própria carreira com ele. Antes da Taylor lançar Red, ela cantava somente música country. A Taylor foi lançada na indústria da música como uma cantora country. E ela já tinha 3 álbuns gravados, lançados e muito bem sucedidos, 3 eras de completo sucesso. Apesar de ela ter passeado bastante entre os subgêneros do country nessas 3 eras que antecederam o álbum Red, ela queria algo a mais. E o seu quarto álbum de estúdio, Red, nos preparou para um terreno de música pop. Como a Taylor tinha conquistado um nicho muito específico com esses 3 álbuns que ela tinha lançado no começo da sua carreira, era difícil ela fazer uma transição para outro gênero musical, porque a gente sabe que mudanças drásticas muitas vezes não são bem-vindas pelos amantes de música pop e principalmente pelos fãs do artista que está fazendo essa mudança drástica. E o Red foi uma transição bem leve do country pro pop, que fez com que tudo que veio posteriormente fosse um grande sucesso. A Taylor sempre deixou bem claro que ela nunca seria o tipo de pessoa que ficaria num gênero musical para sempre, porque ela gosta dessa coisa de explorar novos sons, novas letras, novos ritmos, novos produtores, novas músicas, então ela nunca ficou num nicho só. E isso nós temos a comprovação não somente com esses projetos anteriores, como também com os projetos recentes dela, o Folklore e o Evermore. Por essas e outras razões, o álbum Red nasceu. Mas como que funcionou a era Red? O que aconteceu? Qual foi o impacto? Quais foram os números? Como ela foi organizada? Para começar um novo processo do quarto álbum, a Taylor começou a trabalhar com músicos e produtores que ela sempre admirou para aprender mais coisa com eles. E mesmo com a sua vontade de mudar de estilo musical, ela priorizou desde o começo aquilo que o seu coração mandava ela cantar. Capturar emoções, assim como ela havia feito nos álbuns anteriores. A primeira música que a Taylor escreveu pro Red foi a faixa All Too Well durante um dos ensaios da sua turnê do álbum Speak Now. A versão original possui 10 minutos de duração e felizmente agora, anos depois, ela está entre nós. All Too Well foi e é uma das mais aclamadas de todo o álbum, mesmo não sendo single. Antes do álbum ser lançado, a Taylor e sua antiga gravadora fizeram um plano extenso de marketing e divulgação para ele. No dia 13 de agosto de 2012, ela fez uma live através de uma das plataformas da Google, onde anunciou não somente o título do álbum, como também a capa e detalhes para os fãs. E ela também tinha um plano, fazer a Countdown Week, onde toda semana antes do álbum ser lançado, a partir daquele momento, ela iria soltar alguma faixa. E no mesmo dia, a Taylor lançou o primeiro single da era, a música não totalmente pop, mas grande parte dela, We Are Never Ever Getting Back Together. We Are Never Ever Getting Back Together era uma aposta bem arriscada, afinal ninguém sabia qual seria a recepção da galera perante a um som que a Taylor nunca havia feito na vida. E hoje a gente sabe muito bem, né? A faixa foi um completo sucesso. Com apenas 2 dias de contagem, We Are Never Ever Getting Back Together debutou em 72 na Billboard Hot 100 e na semana seguinte pulou direto para o primeiro lugar, se tornando um dos maiores saltos na história da plataforma. We Are Never Ever Getting Back Together rendeu para Taylor seu primeiro número 1 na Hot 100 e ficou 2 semanas consecutivas por lá. E agora, pasmem, na sua primeira semana, a Taylor vendeu com essa faixa incríveis 623 mil cópias puras, se tornando uma das canções que mais vendeu em 7 dias na história dos Estados Unidos. E por que eu dei tanta ressalva no puras? Porque a gente tá falando da época digital, né? Hoje em dia nós temos grande apoio dos streamings, a gente sabe que uma música irrita bastante
com streams no Spotify, principalmente, e plays em rádios, mas naquela época o fã tinha que comprar a música. Então vocês imaginem, em apenas 7 dias, 623 mil cópias serem vendidas de apenas uma canção e manter esse padrão por várias outras semanas. Foi um sucesso logo de início. Depois do buzz da primeira música, a Taylor esperou quase 3 meses para lançar a segunda faixa, que chamaria atenção para o álbum Begin Again. A canção era para ser só um single promocional, mas futuramente acabou virando o single oficial. Begin Again marcou extremamente toda a estratégia da Taylor. A pegada sonora é bem country e totalmente diferente de We Are Never Ever Getting Back Together. Dessa forma, ela ajudou na fidelização de todo o seu público que vinha acompanhando ela durante todos esses anos, mesmo depois de lançar uma canção bem pop. Begin Again foi a primeira canção a tirar o smash hit Gangnam Style do primeiro lugar do iTunes depois de muito tempo e também ultrapassou a canção Diamonds da Rihanna. Na sua primeira semana, Begin Again vendeu 299 mil cópias puras e debutou no 7º lugar da Hot 100, mas o buzz não foi tão grande e acabou caindo para a posição 52 na segunda semana, totalizando 20 semanas dentro do chart. Depois dos 2 singles oficiais e alguns promocionais, tivemos o álbum Red. Red foi lançado no dia 22 de outubro de 2012 e veio para quebrar tudo. Na sua primeira semana, o álbum vendeu 1.210.000 cópias e debutou diretamente no primeiro lugar da Billboard 200. Esse foi o terceiro álbum em primeiro lugar consecutivo da Taylor na carreira, e com apenas 2 meses, Red já havia ultrapassado 3 milhões de cópias puras vendidas apenas nos Estados Unidos. A Taylor vendeu mais de 1 milhão de cópias em outra semana com esse álbum também, e recebeu um recorde no Guinness Book como a primeira cantora solo a possuir 2 semanas com vendagens acima de 1 milhão na história dos Estados Unidos. Red ficou 9 semanas não consecutivas no topo da Billboard 200 e a Taylor se tornou a primeira artista feminina e a primeira artista no geral, desde os Beatles, a possuir mais de 6 semanas no topo do chart. Hoje em dia, o álbum possui mais de 15 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. Ou seja, esses 2 singles e os promocionais deram muito certo. A prova disso tá no Red. O sucesso dele foi imensurável, ele foi um sucesso comercial extremo, principalmente para a época que a gente tava. 2010, 2009, 2010 pra frente, foi a era onde o pop estava muito em evidência. O fato da Taylor ter conseguido hitar, logo no começo inclusive, com o country, e conseguir sustentar esse hit com um álbum que mesclava o country e o pop, diz muito sobre o impacto que ela sempre teve na indústria musical. Mas enfim, vamos voltar a falar de single? Pouco tempo depois do Red ser lançado, veio o terceiro single oficial, a música I Knew You Were Trouble. Essa música tinha sido lançada como single promocional na Countdown Week e futuramente veio a ser um single oficial. A canção debutou direto no 3º lugar da Hot 100 com 416 mil cópias vendidas. Assim, a Taylor se tornou a única artista a ter 2 músicas que venderam mais de 400 mil cópias em apenas 7 dias. No caso, I Knew You Were Trouble e We Are Never Ever Getting Back Together. Depois do seu impacto nas rádios quando Red foi lançado, a música chegou até o 2º lugar do chart. E mais uma vez, a Taylor estava dando continuidade a essa mesclagem perfeita. I Knew You Were Trouble, diferentemente até de We Are Never Ever Getting Back Together, é totalmente pop. Não somente pop, como eletropop, ou seja, uma aposta ainda mais arriscada que deu super mais do que certo. No ano seguinte, em 2013, o terceiro single veio, a música 22. Quando o álbum tinha sido lançado, 22 tinha debutado na posição 44 da Billboard, com 108 mil cópias vendidas em 7 dias. Depois, a música acabou saindo do chart e reapareceu futuramente em 84. Depois que virou single, a faixa chegou até a posição 60. E mais singles temos. Red, a faixa título do álbum, havia sido a segunda canção liberada pela Taylor durante o Countdown Week. A música debutou em 6º lugar na Hot 100 e até a última atualização, a Taylor havia vendido mais de 2 milhões de cópias puras apenas nos Estados Unidos. E com a era se finalizando e os singles acabando, a Taylor resolveu oficializar mais uma canção como single oficial, dessa vez a faixa Everything Has Changed, parceria com o cantor Ed Sheeran. A música foi até a posição 32 da Hot 100 e não teve muito buzz de divulgação além do clipe. E para finalizar, o último single foi a música The Last Time, um feat com Gary Lightboy. E assim como a faixa Red, essa música recebeu um clipe de uma performance ao vivo da Red Tour. Foi o single com o menor desempenho do álbum todo e nem sequer estreou na Billboard. Ele somente apareceu na Bubbling Under, que
que é o chart daquelas músicas que não conseguem entrar no top 100, em terceiro lugar. E falando em Red Tour, essa foi a turnê do álbum e foi a turnê em que a Taylor apostou mais ainda em shows em estádios. Com uma estrutura incrível e totalmente superior à das suas tours anteriores, ela lucrou mais de 150 milhões de dólares com 86 shows. Inclusive, nessa época, a Taylor fez a sua visita ao Brasil pela primeira vez, onde ela cantou no programa da Xuxa e realizou um pocket show meio que traumatizante na fanbase, onde os fãs ficavam puxando o pé dela do palco. Meu Jesus Cristo. E o Red foi extremamente aclamado. Com uma nota 77 de 100, feita pela crítica especializada, ele se consolidou como um dos álbuns mais impactantes no mundinho country, na revigoração de artistas perante a mudança de gêneros musicais. Esse álbum chegou a receber indicações ao Grammy não somente como um projeto todo, como também com algumas faixas separadas do álbum, como por exemplo Begin Again. Inclusive, recebeu indicação à maior categoria da premiação, álbum do ano, mas acabou perdendo e nos rendeu um momento icônico da Taylor dos produtores levando um susto. Por quê? Porque ela estava concorrendo contra o álbum Random Access Memories, alguma coisa assim, do Daft Punk. E o do começo parece muito com Red, então na hora de anunciarem eles ficaram tipo And the Grammy goes to Random Access Memories, e parecia Red. Então não somente nós, como a Taylor e quem tava com ela, levou um susto. Enfim, um momento marcante que só Swift vai entender. Vale lembrar também que o Red recebeu inúmeras indicações e levou vários prêmios das principais premiações country dos Estados Unidos e além. E o impacto do Red é inegável. Ele foi nomeado por vários críticos renomados como um dos melhores e maiores da década passada e do universo country. De acordo com o Metacritic, ele foi o 15º álbum mais aclamado da década no geral. Os novos sons que a Taylor testou inspiraram ela ainda mais a migrar e se aprofundar em gêneros diferentes que ela sempre quis tentar cantar e produzir. O The New York Times postou uma nota dizendo que esse álbum inspirou novas gerações de artistas indie. E assim, a Taylor fez uma era de extremo sucesso que preparou todo o terreno para o estouro que viria em seguinte, o 1989. Mas esse daqui fica para outro vídeo. E agora, com o relançamento do Red, graças a toda a treta com o Scooter Braun, nós temos em primeira mão todas as faixas que foram filtradas para não entrar na versão que foi lançada em 2012. O álbum Red foi um marco na carreira da Taylor, ele realmente elevou o impacto dela na indústria, e o que era para ser somente, com intenções ou não, uma transição leve de mudança de gênero, acabou sendo um sucesso extremo comercialmente. Nos rendeu hits, nos rendeu o primeiro lugar da Taylor na Hot 100, nos rendeu recordes de vendas em uma semana, não somente com as músicas, como também com o álbum, e não vamos negar que foi uma das melhores e mais trabalhadas eras da Taylor. Qual é a sua música favorita do Red e o que você acha desse álbum? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.